Tudo em paz? Espero que sim, cada dia mais sereno e focado em seus objetivos. O Eliana Barbosa e você está começando e hoje nós vamos falar sobre a gestão inteligente do estresse. Podemos observar hoje em dia um comportamento muito angustiado nas pessoas, um medo de serem enganadas, uma ansiedade voraz para vencer na vida. E esses, dentre outros fatores, acabam gerando nelas um forte desgaste energético, que reflete em seus campos emocional e físico. Talvez você seja uma dessas pessoas que não controlam seus impulsos, irritadiças e ansiosas, e provavelmente você já percebeu o quanto essas atitudes destemperadas o prejudicam, tanto em nível emocional quanto mental e físico, atrapalhando também seus relacionamentos pessoais e profissionais. Por isso, eu trouxe hoje para você uma especialista que vai lhe ensinar como lidar inteligentemente com o estresse. Ela é Elaine Kuriakos, conhecida no meio empresarial como uma palestrante motivadora que contagia seu público e ajuda-o a sair do estresse e despertar para uma vida melhor. Com formação em fisioterapia, sexualidade humana e fisiologia, além de fazer palestras por todo o Brasil, Elaine desenvolve um trabalho em consultório particular na área de estresse, alterações posturais e psicossomáticas. Seja bem-vinda, Elaine. É uma alegria tê-la no meu programa. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Eu já acompanho o seu trabalho há um tempo, gosto muito de ler os textos da Elaine. De vez em quando eu coloco lá, sabe, no meu Facebook também, porque a gente aprende muito com você. Um especialista fica nos ensinando como não estressar, acho que a gente tem que ler todo dia, né, Elaine? Obrigada. Elaine, fale pra gente, afinal de contas, o que é o estresse? Olha, na verdade, o estresse, todo mundo acho que já sentiu um pouquinho dele, está vivendo ou ainda vai viver. O estresse é uma reação que nós temos de proteção. Então, todo momento nós temos uma angústia, uma ansiedade, uma situação que nos deixa assim fora do nosso equilíbrio. O que a gente faz? A gente acaba se protegendo dessa reação, dessa situação. Então nós vamos endurecendo o nosso corpo, nós vamos tendo toda uma liberação de vários hormônios. Então eu sempre falo assim, imagine que lá no seu cérebro toca uma sirene como se fosse um bombeiro. E aí todos saem correndo para apagar o incêndio, né? Então, quando você tem uma situação que você ou precisa lutar ou fugir, você libera 7 minutos esses hormônios, 7 segundos, esses hormônios no seu corpo. Então, durante 7 segundos vai havendo toda uma reação no corpo que vai dar a você condições de ou sair correndo ou lutar em um momento, reagir, né? Eu tenho até uma amiga que uma vez um acidente viu o filho embaixo do carro e o carro começou a pegar fogo. E ela conseguiu subir, levantar o carro, puxar a criança nesses 7 segundos de liberação. Depois ela tentou, não saía nem do lugar, né? Mas são 7 segundos de uma grande revolução que acontece no nosso organismo. E o problema é que esses hormônios, né, a adrenalina, cortisol, uma série deles, eles vão ficando no nosso corpo quando a gente nem luta e nem foge. E esse é o nosso problema, né, Eliana? Porque hoje a gente vive momentos estressantes e não faz nada, fica sentado. É verdade. Né? A gente nem sai correndo e nem reage, nem luta. E às vezes a gente nem percebe, né, Elaine? Nem percebe. Que está estressado. A gente vai juntando emoções. Exatamente. Eu acho que o maior problema do estresse é esse. É você estar estressado e não se dar conta que está estressado. Então você fica agressivo com as pessoas, tem sintomas físicos, não dorme bem, não consegue produzir como você gostaria. Mas você não se dá conta que é estresse. Você vai levando sem perceber que a sua vida está difícil, está ruim, que poderia ser modificada. É verdade. E nas suas pesquisas, existe diferença entre o estresse masculino e o estresse feminino? Como se manifesta no homem e na mulher? Bom, se a gente vai falar de homem e mulher, a gente já tem essa diferença entre homens e mulheres, né? E ainda bem porque a gente se complementa. Então, se o homem e a mulher são diferentes, obviamente que o estresse também vai ter uma reação diferente. Então, no homem, por exemplo, o homem quando está estressado, ele se fecha numa caverna. Ele não gosta de falar, ele fica quieto, se joga no sofá, na televisão, né? E a mulher, quando está estressada, é o contrário. Ela quer falar, ela fica muito ansiosa, ela sai produzindo e fazendo, e num ritmo acelerado, muitas vezes, né?
Então, fica chata, como dizem os homens. TPM, né? A famosa TPM, fica chata. Então, assim, nós vamos ter, eles já estão estressados pelos problemas do dia a dia, às vezes por problemas financeiros, do trabalho, e aí gera um outro estresse que é o do relacionamento, né? Porque a mulher, ela tem a necessidade de ser amada, de se sentir amada e de se sentir acolhida e ouvida. O homem está fechado na caverna, ele não tem essa percepção, então ele não quer ouvir, ele não retorna. É como mais ou menos como você falar com um paredão de a cimento, porta de uma geladeira. Né? Exatamente, a porta de uma geladeira. Então, ela fala e não tem retorno algum, ela fica mais estressada ainda, e aí eles vão se desentendendo cada vez mais. Por outro lado, o homem também precisa ser entendido nessa necessidade dele de se isolar para pensar como vai resolver os problemas dele, né? Exatamente, exatamente. O problema é que cada um fica focado no seu próprio estresse e essa compreensão, essa compaixão, né, de se colocar no lugar do outro, vai ficando cada vez mais complicada. Eu acho que um dos grandes motivos do estresse também é esse individualismo que a gente vive hoje. Cada um focado só no seu próprio umbigo, né, e não se colocando realmente no lugar do outro. Porque eu acho que o primeiro passo é você se colocar no lugar do outro, você perceber o que o outro pode estar sentindo. Exatamente. E aí você começa a olhar a situação um pouco diferente. Né? Realmente compreender o outro, ajudar o outro. Acho que quando a gente ama, a gente precisa ajudar o outro, né? E quando isso acontece, cria um clima de amabilidade que vai diminuindo todo o estresse que possa estar acontecendo ali naquele ambiente, não é? É, porque às vezes, Eliana, o maior estresse, ele está dentro de casa, está no relacionamento. Ou então dentro da própria pessoa. Né? Principalmente dentro da própria pessoa, né? Daqui a pouco nós vamos voltar e falar sobre isso. Muito interessante. Fique ligado, nós voltamos já já.